Salve, salve turma, eu sou a professora Maiara Souza e nessa aula nós vamos dar início à resolução do nosso exercício 6 de Mecânica 2, questões aí do nosso livro do Resnick sobre torque. A nossa primeira questão nos diz o seguinte: um cilindro de uma peça tem o formato mostrado na figura, com uma seção central saindo de um tambor maior. O cilindro é livre para girar sobre o eixo central Z, mostrado no desenho. Uma corda enrolada ao redor do tambor, que tem raio R1, exerce uma força T1 para a direita sobre o cilindro. Uma corda enrolada ao redor do tambor com raio R2 exerce uma força T2 para baixo sobre o cilindro. Qual é o torque resultante atuando sobre o cilindro ao redor do eixo de rotação, que é o eixo Z na figura? E na letra B, suponha que T1 igual 5 N, R1 igual 1 metro, T2 igual a 15 N e R2 igual a 0,5 metros. Qual é o torque resultante sobre o eixo de rotação e em que direção o cilindro gira partindo do repouso? Então, turma, analisando aqui, né, essa imagem na nossa primeira questão, nós temos aqui que o torque é uma ação de estar girando ou distorcendo um corpo em torno de um eixo de rotação. Esse eixo de rotação, como nos foi dado na questão, nós podemos estar identificando na figura, é o Z aí, está representado pela letra Z. Então, o nosso torque, né, ele vai ser dado pelo vetor R vezes a força. E nós vamos analisar essa figura, e também foi nos ditos na questão, né, que no caso, a força T1, ela tende a essa força ela é exercida para a direita sobre o cilindro. Se ela é exercida para a direita sobre o cilindro, nesse caso aí, esse corpo, esse cilindro que está em repouso, ele vai tender a girar no sentido horário. Então, quando ele gira no sentido horário, nós temos aí um torque negativo. Então, o nosso torque 1, ele vai ser negativo. Já o torque 2, ele é positivo, porque observando o desenho e o que foi nos dito na questão, essa força ela vai ser exercida para baixo, e no caso do torque 2, é a força 2, né? Então, nós vamos ter aí que o torque 2, ele é positivo. Agora, vamos lá para a resolução. Então, retirando os dados aí da questão, nossa primeira questão, letra A, nós temos que a força 1, foi nos dado na questão, é igual a T1, e a força 2 vai ser igual a T2. E nós sabemos que para estar calculando o torque vai ser igual a essa componente vetorial R vezes a força. Nesse caso aqui, nós temos duas forças sendo aplicadas. Então, o torque total, né, vai ser o somatório desses dois torques, que vai ser igual ao torque 1 mais o torque 2. E como eu falei para vocês, o torque 1, por causa do sentido, né, que vai girar o cilindro, ele é negativo, e o torque 2, ele vai ser positivo. E nós sabemos que esse torque é a componente aqui vetorial R, que nos foi dado na questão, que é R1, no caso do torque 1, vezes a força 1, que é T1. E no caso de T2, vai ser R2 vezes a força 2. Então, nós vamos só estar substituindo. Então, o nosso torque total vai ser igual o torque 2 positivo, né? Então, vai ficar R2 vezes T2, lembrando que T2 é a força, menos, né? Que foi dito aí na questão por causa do sentido, menos R1 vezes T1. Pronto, então nós chegamos aqui à resolução da letra A. Então, feito isso, nós podemos estar calculando esse torque total com os dados que nos foi dado aí na questão ainda aí na letra B, né? Nos foi dito que, na letra B, a força 1 é 5 newton e o raio 1 é 1 metro. Professora, por que você está colocando T em vez de colocar F? Porque nos foi dada a questão que a força, ó, igual a T, viu? Por isso que eu estou usando aqui o T, não vamos estar confundindo. A força 2 também é representada por T2, vai ser 15 newton.
E o raio 2 vai ser 0,5 metros. Agora, para estar calculando esse torque aqui resultante, nós vamos estar substituindo nessa fórmula que nós acabamos de montar aqui na letra A, tá certo? Então, substituindo, né, o nosso torque resultante, substituindo aqui o torque 2, vai ser 0,5 metros vezes 15 newton, menos 1 metro vezes 5 newton. Fazendo esses cálculos, nós temos aí, turma, que nosso torque resultante vai ser de 2,5 newton vezes metros. E nós chegamos aí ao final da resolução aí da nossa primeira questão.